Vamos finalizar aqui a parte de lei dos gases ideais, tá? Vamos falar das três principais transformações gasosas que existem, tá? A isobárica, que é a lei de Lusác, tá? Quando se fala em isobárica, tá? Você tem que associar algum tipo de variável de estado, tá legal? Iso é igual. Bárica, você vai associar a pressão, tá? Por mais que no sistema internacional pressão seja a unidade de medida dela de Newton por metro quadrado, que é o Pascal, há as outras formas de medir pressão, por unidade de medida, tá? Tem o PSI, tem vários outros tipos de medida. Um deles é o bar, tá? Vem de isobárica, você pode associar aqui, tá? Então, a pressão é constante. Um aumento no volume, ou seja, vai ser decorrente, geralmente, de um aumento na temperatura. Quando eu aumento a temperatura de um corpo, eu vou aumentar o volume. Esse corpo, para aumentar o volume, tem que estar livre esse êmbolo aqui, olha, que eu estou apontando aqui para vocês. Tem que estar livre esse êmbolo, para poder haver um aumento do volume. Tá perfeito? Então, como que eu aumento a temperatura de um corpo? Eu forneço calor para esse corpo. A gente já viu isso, né? Se eu fornecer calor para esse corpo, fornecendo calor aqui, eu vou aumentar a temperatura. Eu aumentando a temperatura desse corpo, os graus de agitação das moléculas vai ser maior, ou seja, a energia interna dela vai ser maior. Se esse êmbolo estiver livre, claro que ele vai subir. Por quê? Porque a pressão na parede do recipiente vai ter que ser constante para esse tipo de transformação. É a lei de Gay-Lussac, tá ok? Bom, vocês estão lembrados lá que P1 vezes V1 sobre T1 era igual a P2 vezes V2 sobre T2. Nesse tipo de transformação, as pressões são constantes. Quando eu mandar a pressão P1 para o lado da pressão P2, vai ficar P1 dividido por P2. Só que como P1 é igual a P2, uma coisa dividida por ela mesma vai dar 1. Então, eu não preciso colocar o valor da pressão numa transformação isobárica para me achar a conta. Então, vai restar aqui volume inicial, ou seja, volume 1 sobre temperatura 1, no estado 1, vai ser igual a volume 2 sobre a temperatura 2, tá? Isso, colocando 1 e 2, significa que é um estado 1, 2, porque posso ter vários estados, tá, pessoal, de transformações gasosas. Posso ter 4 estados, tipo, vou transformar do estado 1 para o estado 2, do estado 2 para o estado 3, do estado 3 para o estado 4, e assim sucessivamente. Por isso que eu estou usando 1 e 2, não inicial e final, tá ok? Perfeito? Então, quando eu tiver um aumento na temperatura, vou ter um aumento no volume. Provavelmente, quando eu tiver um decréscimo na temperatura, também eu teria um decréscimo no volume. Ou seja, há uma proporcionalidade entre volume e temperatura na transformação isobárica, tá? Isobárica, transformação isobárica, pressão é constante. Beleza? Para a segunda transformação, segunda lei, a lei de Charles, tá? Isocórica. Aí você, pô, nunca vi falar em isocórica. Então, vou tornar mais fácil para vocês. Colocar isovolumétrica. Agora deu para perceber o que vai ser constante? Em todas essas transformações, alguma das três variáveis será constante, tá? Iso é igual, tá? Córica ou isovolumétrica, tá? O volume será constante, então não vou ter aumento de volume. Acontece quando tu tem por exemplo, pneu de um carro, tu não vai aumentar significativamente o volume desse carro. Então, quando tu enche o pneu do carro, o que acontece? A pressão aumenta. Perfeito? Quando roda esse pneu, ele aquece e ainda aumenta mais a pressão. Por isso, o indicado para se encher um pneu de carro é com pneu aquecido. Ou seja, tu roda um pouco para o pneu aquecer para poder tu encher esse pneu. Por quê? Porque se tu encher ele, calibrar ele, com ele sendo frio, quando aquecer esse ar dentro do pneu, a pressão vai aumentar e não vai ser a pressão indicada pelo fabricante para tu rodar. Tá ok? Então, nesse tipo de transformação isocórica ou isovolumétrica, o volume é constante
Então, vai restar a nossa fórmula de P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Ou seja, o volume não muda. E aí também vai ter uma proporcionalidade. O aumento de temperatura vai ocasionar um aumento na pressão, assim como uma diminuição da temperatura vai causar uma diminuição na pressão. Ou seja, o aumento da temperatura é proporcional ao aumento de pressão. Perfeito? Vamos lá para a terceira e última lei, a lei de Boyle, tá? Essa lei de Boyle é uma transformação isotérmica. Ah, essa aí ficou mais fácil, né? Isotérmica, né? Iso igual, térmica é da térmica de guardar cerveja para vocês levarem lá para o Curuçambá. Beleza? Então a temperatura nesse tipo de transformação é constante. Como é que isso pode ocorrer? Pode ocorrer da seguinte forma: você isola, tá? Eu vou isolar uma caixa ou algum outro equipamento e ali eu posso variar o volume dele, tá? Eu variando esse volume, eu vou estar variando a pressão. Ou seja, pense aí numa seringa que quando você não... Claro que vai aumentar a temperatura, mas não é tanto. Você coloca o seu dedo ali na ponta e aperta. Você diminui um pouquinho o volume, como o ar é quase que incompressível, né? Então você vai ver que a pressão aumenta bastante quando você tenta baixar o êmbolo. Tá legal? Então, da nossa equação, se eu tirar a temperatura da nossa fórmula, vai ficar P1 vezes V1, ou seja, pressão no estado 1 vezes volume no estado 1 é igual a pressão no estado 2 vezes o volume no estado 2. E aí eu quero que vocês guardem essas curvas aqui, ó, que está sendo do ponto A para o ponto B. E aqui nesse gráfico, pressão por volume, tá? Esse tipo de curva é um tipo de curva que a gente chama de linhas. Essas linhas são isotermas, tá? São características de uma transformação isotérmica. Possa ser que apareça por aí gráficos só com essa curva e peço para você identificar que tipo de transformação gasosa foi feita. Então você já vai saber que é uma isotérmica. Tá legal?